Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Saiu hoje uma retificação do edital do cargo de auditor de controle externo do TCDF com uma informação muito importante para a prova discursiva. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para você o que foi essa retificação e também para apresentar alguns temas quentes que eu acredito que podem vir a ser cobrados na prova discursiva, principalmente ali naquela peça de natureza técnica, beleza? Mas antes de começar a falar sobre essa alteração no edital, se você quiser me seguir, o meu Instagram é @prof.brunomarques. Lá eu estou postando diariamente alguma coisa referente a concurso, referente à prova discursiva, então se você quiser seguir ou quiser até mandar uma mensagem comigo para falar sobre o concurso e tal, pode me seguir lá e mandar um direct que a gente conversa, beleza? Eu também já aproveito para dizer que aqui embaixo estou disponibilizando um link com um curso gratuito aí. Na verdade o curso não é gratuito, ele está gratuito e eu não sei realmente durante quanto tempo vai continuar gratuito, mas com os temas da última prova resolvidos. E eu vou mostrar por que esse curso é importante mais à frente, beleza? Vamos lá. Como que estava no edital anterior, né, antes da retificação? O que o edital anterior falava sobre a prova discursiva? É o seguinte, ele dizia que a prova discursiva tinha que ser redigida com caneta preta, né, e que seria composta aí por duas questões de 10, cada uma valendo 10 pontos, duas questões de 20 linhas e uma peça de natureza técnica de 50 linhas valendo 30 pontos. Então a gente tem aqui que a prova discursiva vale 50 pontos, né? Que seria 20 das questões mais 30 da peça técnica, e para ser aprovado o candidato precisa tirar 30 pontos. Agora o detalhe era que a prova discursiva, ela deixou claro, no edital, né, deixou claro que a prova discursiva seria sobre um assunto de conhecimento específico. E quando a gente fala em conhecimento específico, a gente está falando aqui de controle externo, legislação institucional, auditoria governamental, administração financeira e orçamentária, e orçamento público, contabilidade geral e análise das demonstrações contábeis, contabilidade pública, economia e matemática financeira e finanças corporativas. Então, com base no edital, no primeiro edital que saiu, né, seriam uma dessas matérias que seria cobrada na prova discursiva. Porém, veio então uma retificação mudando um ponto importante justamente sobre as matérias que podem ser cobradas. O que a retificação do edital trouxe? Trouxe o seguinte, que além das matérias de conhecimento específico, também poderá ser cobrado na prova discursiva, na primeira parte da prova discursiva, que são as duas questões, e na prova discursiva, que é uma redação de uma peça de natureza técnica, a disciplina de direito administrativo, beleza? Isso quer dizer o quê? Que pode vir agora cobrando uma matéria relacionada a direito administrativo. Antes não poderia vir. Eu até na época achei estranho o fato de o Tribunal de Contas não quer cobrar direito administrativo numa peça discursiva, mas sempre cai uma questão de direito administrativo, principalmente relacionada à licitação, né? E não estava previsto. Agora, depois das impugnações do edital, inseriram essa matéria, tá? Isso quer dizer o quê? Que agora, a partir de agora, a prova discursiva aumentou um pouquinho o rol de matérias que podem vir a ser cobradas. Tá aqui, só isso. Só isso aqui pode ser cobrado a mais. Bom, isso aqui é a parte do edital que fala das matérias de direito administrativo. Você vê que direito administrativo para concurso de Tribunal de Contas é importante, é uma matéria significativa, e agora é mais ainda por conta da prova discursiva. Porém, eu deixei marcado aqui desse edital de direito administrativo algumas matérias que eu acho que são mais importantes, né, e que têm maior chance de virem a ser cobradas na prova discursiva, tá? Principalmente na peça de natureza técnica. Quais são essas matérias? Tá aqui, ó. A responsabilidade civil do Estado, né? Então, saber quando o Estado tem responsabilidade objetiva, quando é responsabilidade subjetiva. Então, isso aqui é um ponto importante que sempre a gente vê passando em processos dentro do tribunal, tá? Tem também concessão, permissão e autorização, que é a delegação de serviços públicos, que também é uma matéria importante, ainda mais no contexto que é político hoje, de descentralizar, diminuir o tamanho do Estado, né? Então, a gente tem um aumento significativo na quantidade de concessões, de permissões. E aqui a gente pode entrar também na parte que já fala aqui de licitações e contratos, né? E aí a gente vem aqui para regime diferenciado de contratação,
né? A gente pode falar aqui sobre controle na administração pública, logicamente, porque o tribunal faz esse papel, e também improbidade administrativa, tá? Improbidade administrativa também é outro tema quente, por quê? Porque quando o tribunal vai responsabilizar um gestor por alguma prática, alguma irregularidade, alguma prática indevida, ele utiliza dessa lei de improbidade administrativa, né? Daqueles artigos 9, 10, 10A e 11 da Lei 8429, que é justamente para poder penalizar e aplicar sanções, né? Então utiliza muito essa lei e pode vir a ser cobrado num pé de natureza técnica. Você vai verificar algumas irregularidades e pode sugerir que seja aplicada alguma sanção que está prevista na 8429. Então é um tema aí importante. E, logicamente, o tema mais quente para a prova discursiva, principalmente para a peça técnica, está relacionado a licitações e contratos. Tá? Licitações e contratos foi o tema que caiu na prova do concurso anterior, de 2013. Sempre está caindo em prova de Tribunal de Contas, às vezes sai, vai para as questões, mas assim, sempre está caindo, sempre está sendo cobrado, porque ainda é uma área de atuação muito grande, né? O tribunal, para poder controlar recursos públicos, ele precisa controlar licitações, precisa gerir bem contratos e entender todo o processo. Por isso que normalmente vem cobrando, e eu acredito que seja um tema quente para essa prova, tá? E que mais que eu acredito que seja um tema quente? Vamos voltar aqui nessa parte das matérias. Eu acredito que essa peça técnica ela não venha só com matérias relacionadas à licitação. Não vai ser cobrado só um assunto, né? Eu acredito que a banca ela vai mesclar dois assuntos. Por exemplo, ela pode pegar matéria de controle externo, né? Que é uma consulta, né? Então, um órgão faz uma consulta a respeito da aplicação da Lei 8666 numa situação, né? Num caso abstrato. Então, você vai ter que avaliar a consulta, vai ter que avaliar a legislação relacionada à licitação e depois vai ter que fazer um encaminhamento com base no conhecimento que você tem de controle externo. Ela também pode mesclar com o orçamento público, a previsão de gastos e com a lei de licitações. Ela também pode apresentar uma série de irregularidades, isso aqui é um tema até interessante, uma série de irregularidades encontradas em um contrato, né, ou numa contratação, num processo licitatório, beleza? E pedir para que o candidato apresente quais os instrumentos de fiscalização, né, e quais as principais ferramentas de auditoria que podem ser utilizadas pela equipe para apurar essas irregularidades, verificar essas irregularidades e depois quais as sanções que podem ser aplicadas caso essas irregularidades venham a ser confirmadas, né? Aí você já utiliza 8429. Então, eu acredito que vai haver uma mistura, uma intertextualidade nessa cobrança da peça técnica, beleza? Mas as matérias-chave, resumindo para você, são controle externo, auditoria e direito administrativo, beleza? Então são as três matérias que eu acredito que podem vir a ser cobradas aí na peça de natureza técnica. Logicamente, não descarto uma questão relacionada à contabilidade pública e à AFO, tá? Porque também é uma outra área de importância do tribunal. Mas em peso eu colocaria controle externo, auditoria e direito administrativo e AFO e contabilidade pública, beleza? Seria essa a ordem de importância para a peça de natureza técnica. Logicamente, você está se preparando para o TCDF, você vai treinar peças em todas essas matérias para que, se venha algum desses assuntos, você esteja preparado para poder discorrer. Beleza? Outra informação importante é quanto ao concurso anterior. Não sei se você chegou a perceber, mas a estrutura é bem parecida com a desse concurso. Então você tem a prova objetiva, valendo 150 pontos, e a prova discursiva valendo 50. Essa prova discursiva valendo 50 vai cobrar duas questões de 10 pontos e uma peça de natureza técnica de 30 pontos. Foi exatamente assim no concurso de 2013. E olha o que aconteceu no concurso de 2013. Dos 153 candidatos aprovados para terem a redação corrigida, 105 foram eliminados na prova discursiva, tá? E onde que foram? São 19 vagas, tá? Eram 19 vagas no concurso aqui. Ó, o que ficou na classificação final aqui, ó, de 4, 5, 8, todos esses candidatos estavam dentro das vagas, tá? Eles foram eliminados porque eles não conseguiram um mínimo de 15 pontos na peça técnica, tá? Então, veja que a média aqui era de 13,6. Os candidatos eles não conseguiram os 15 que precisavam. E aí, por conta dessa peça técnica, gente, olha aqui. Desculpa, mas eu tenho... Olha isso aqui.
faltou décimos para esse candidato aqui conseguir estar dentro do TCDF hoje, recebendo o salário inicial aí, né? Uma remuneração aí de R$21 mil, tá? Então foi por conta da peça de natureza técnica que esses candidatos foram eliminados. E qual era essa peça técnica? A peça técnica era essa daqui, tá? Foi uma peça técnica que cobrava um conhecimento a respeito de licitação, de execução de contratos, né? Ela trouxe aqui uma série de fatos, né? Uma situação hipotética com vários achados de auditoria, irregularidades, etc. E aí pedia para o candidato escrever um relatório de auditoria com base no manual, tá? Pedia para escrever um relatório de auditoria e responder aos seguintes tópicos, que era analisar as situações e apresentar uma conclusão para a questão, beleza? Então, era uma questão de licitações e contratos. E muita gente foi reprovada por conta dessa questão. E sabe o que acontece? Se essa questão cair de novo no dia da prova, é provável que muita gente ainda seja eliminada na questão. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui. Se você entrar lá no site do CESP hoje, ele disponibiliza o caderno da discursiva, né, os cadernos da prova objetiva e os gabaritos da prova objetiva. Então, não tem um padrão de resposta da prova discursiva. O edital ele não liberou o padrão de resposta. Então, até hoje, muita gente nem sabe o que a banca esperava de resposta para aquelas questões, né? Então, foi por isso que eu preparei para você um material que você pode acessar baixando no link aqui embaixo. Esse material vai ficar gratuito por um determinado período, não vai ficar gratuito para sempre. E nesse material, o que eu fiz? Eu comentei as 3 provas, né, as 2 questões e a peça de natureza técnica do concurso de 2013 do TCDF em vídeo, só que não só comentando a prova. Eu comento a prova utilizando provas de candidatos que fizeram o concurso, tá? Então, eu mostro para você o que esses candidatos fizeram de certo, o que esses candidatos fizeram de errado, para poder ganhar ou perder notas nessa prova discursiva. E também mostro para você de onde que foi tirada essa questão, essa peça técnica, e explico o que a banca esperava de resposta para essa questão. Então, para baixar é só clicar no link aqui abaixo, você vai ver lá, o valor talvez esteja gratuito ainda, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas é provável que talvez esteja gratuito, e você acessa o curso lá e tem acesso a essas 3 aulas. E como bônus, eu ainda inseri um simulado, ok? Para que você possa praticar para essa prova discursiva. O simulado contém 2 questões e uma peça de natureza técnica, todos com temas inéditos no formato da banca Sebrasp, beleza? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato aí comigo pelo e-mail, pelo Instagram ou por qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.